Graça e paz, amados, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez aqui, transmitindo a palavra dele, nosso Pai Celestial. E essa palavra venha servir para cada um de vocês naquilo que o Espírito Santo mais deseja, fazer a obra que o Senhor continua realizando em nossa vida. O propósito que nós temos é alcançar a estatura de varões perfeitos, de nós estarmos cada dia mais em comunhão com Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero iniciar esse devocional contando uma história. A história que eu li tem pouco tempo, e ela é até engraçada, mas traz no seu fundo assim uma mensagem interessante. Conta-se que num determinado interior havia um padeiro, que logicamente vendia pães, e essa padaria ela adquiria queijo, de um outro produtor, que fazia parte ali da mesma cidadezinha. E esse produtor de queijo vendia aquelas fatias de 1 quilo de queijo para a padaria. Só que num belo dia o padeiro resolveu ver se tinha realmente 1 quilo de queijo. E quando ele foi pesar, ele viu que não tinha 1 quilo, só tinha 800 gramas. E aquele padeiro ficou tão aborrecido, porque há muito tempo ele comprava queijo na mão desse produtor, que chegou e foi na delegacia e prestou uma queixa. Ele foi lá e conversou com o delegado e disse que estava sendo enganado pelo fornecedor de queijo. Ele comprava o queijo de 1 quilo e na verdade o queijo só tinha 800 gramas. Aí o delegado: você tem certeza disso? Que o delegado naquela cidadezinha conhecia todo mundo. Ele disse: tenho sim, eu pesei recentemente um dos queijos que ele me forneceu e só tinha 800. E aí peguei outra, só tinha 800 gramas, e eu quero denunciar ele aqui. Aí o delegado, então pronto, vamos resolver isso aqui agora. Aí pediu para irem trazer na delegacia o rapaz que fornecia queijo. E aí o rapaz chegou, o padeiro com aquela cara enfesada, aí o que fornecia queijo sem entender nada. Ele aí sentou, o delegado disse: olha, nosso amigo aqui, o padeiro, está dizendo que você tem fornecido queijo a ele de 1 quilo, só que só tem 800 gramas. Aí o fornecedor do queijo disse: não, de jeito nenhum. Não, jamais eu faria isso, nós nos conhecemos tem muito tempo, eu não ia fazer uma coisa dessa com ele. Ele: pois é. Aí o padeiro entrou na conversa e disse: pois é, mas o queijo que você tem me fornecido, eu pesei, não só uma peça, mas várias, e todas elas só tem 800 gramas. Ele disse: olha, não, isso não é verdade, sabe por quê? Porque a minha balança, ela tá com, eu não tenho o peso certo que dê 1 quilo. Então, foi o que eu fiz. Eu compro da sua mão os pães. Eu compro para conferir que é 1 quilo de queijo, eu compro 2 varas de 500 gramas. Pego esses 2 pães de 2 varas de 500 gramas, coloco do outro lado, e quando o ponteiro chega no fiel da balança, eu digo: pronto, eu tenho 1 quilo. Aí o delegado entendeu que, na verdade, quem estava fraudando era o padeiro. O padeiro, ele não pesava o pão de 500 gramas. Ele pegava o pão com 400 gramas. Então, aquele que produzia queijo, ele pegava 2 varas de 500 gramas, que supostamente era 500 gramas, e colocava ali como referência para que o queijo pudesse ter 1 quilo. E aí o padeiro baixou a cabeça, ficou totalmente envergonhado, porque ele sabia que os pães que ele estava vendendo de 500 gramas, na verdade não tinha 500, só tinha 400 gramas. É engraçado essa história, mas ela tem um fundo assim de trazer uma mensagem, um ensinamento para nós.
E aí, na palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 1 e 2, diz assim: não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido a vós, e com a medida que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Então, o próprio Jesus, trazendo esse ensinamento, ele nos chama a atenção para nós não julgarmos, porque se nós julgarmos, com a mesma medida que nós julgarmos, será julgado também a nós. E é exatamente a moral dessa história. Se o padeiro, ele simplesmente, em vez de ir a juízo, julgando que aquele fornecedor de queijo estava roubando a ele, se ele fosse diretamente ao fornecedor de queijo, ele veria que as coisas não eram bem assim como ele estava pensando. Ele veria que, na verdade, ele que estava fraudando. Então, ele ficou tão indignado com o fornecedor de queijo, mas ele mesmo estava causando dano. E isso às vezes acontece na nossa vida. Às vezes nós ficamos tão indignados com o aparente erro de alguém ou de algum irmão em Cristo, que o acusamos sem antes procurar saber o que realmente aconteceu. Esse é um fato. E o outro é que nós somos às vezes tão severos com alguém e nós também estamos cometendo um erro semelhante, ou às vezes até igual àquele, mas nós somos duros, somos severos com aqueles que aparentemente nos causam dano, enquanto que nós mesmos temos causado dano a alguém. Entenderam? Então, hoje, nós, ouvindo essa palavra do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos ter muita cautela no que diz respeito a isso. Todos nós estamos sujeitos a erros, mas se somos uma família, se formamos parte do mesmo corpo de Cristo, nós não podemos simplesmente, julgar e às vezes até condenar alguém por um erro, uma falha que a pessoa cometeu, independente de quem seja. Nós precisamos ir a essa pessoa, esclarecer os fatos e, se ainda assim for consumado, perdoar e não julgar e às vezes até condenar, porque somos irmãos, fazemos parte do meu corpo e vivemos na mesma congregação. Devemos expressar mais esse amor, que por sinal é algo que eu venho falando muito, que todo o reino de Deus, todas as leis, todos os mandamentos do Senhor, tudo que está escrito aqui nesse livro, que é a palavra de Deus, e olha como ele é grosso, tudo isso se resume em amar o nosso próximo como a nós mesmos, e a Deus acima de todas as coisas. Quando nós realmente aprendermos a prática desses dois mandamentos, nós não vamos cair nisso que Jesus disse: não julgueis para não serem julgados. Nós não haveremos estar aqui apontando o dedo para ninguém, porque nós sabemos que nós também somos sujeitos a erros. Nós podemos sim chegar à pessoa e buscar a conciliação, e não o julgamento, e não a condenação. Amém? Que o Espírito Santo de Deus ministre isso no seu coração e faça com que todas estas coisas que o Senhor tem promovido aqui através desse devocional possa transformar a nossa vida, e a nossa vida está cada vez mais parecida com a vida de Cristo Jesus. Deus abençoe e até a próxima.